Você passou tempo demais pensando neles, analisando o que disseram, revisando o que você deveria ter feito, planejando o que vai dizer se aparecerem de novo. E em algum momento, talvez hoje, talvez agora, você percebeu que está exausta. Não por causa deles, por causa de quanto tempo de vida gastou nessa guerra. Esse conteúdo não é sobre eles. É sobre o que você vai construir com o tempo que estava gastando destruindo. Você acorda e a primeira coisa que vem à cabeça não é sua. É a memória deles. A raiva que ainda não passou. A cena que revisita sem querer. A conversa que ensaiou para quando aparecerem de novo. E o dia começa colorido por alguém que nem está presente. Você não estava vivendo a sua vida. Estava administrando os efeitos da vida do outro sobre você. E a pergunta que quase ninguém faz em voz alta é essa: quanto da sua identidade foi construída em oposição a eles? Você sabe o que não quer ser, sabe o que não vai tolerar, sabe o que vai evitar. Mas sabe o que quer construir? A guerra vicia, não como metáfora. Fisiologicamente, quando você está em conflito, mesmo mental, mesmo silencioso, mesmo que a outra pessoa nem saiba que você ainda pensa nela, seu sistema nervoso opera em modo de sobrevivência. Adrenalina, cortisol, hipervigilância constante. E esse estado, com o tempo, se torna familiar. O cérebro interpreta familiar como seguro, mesmo quando é destrutivo. Pensa num motor que ficou anos funcionando em rotação alta. O motor não sabe que está sendo sobrecarregado. Simplesmente responde ao que é pedido. E com o tempo, funcionar em rotação alta vira o padrão. Desacelerar parece errado, parece que algo está falhando. A neurociência chama isso de alostase mal adaptativa, quando o organismo se adapta ao estresse crônico e passa a precisar dele para se sentir normal. Em linguagem direta, depois de tanto tempo em guerra, a paz parece estranha. E o que parece estranho, o cérebro interpreta como ameaça. Por isso, parar de lutar é mais difícil do que continuar. Não porque você é fraca, não porque ainda ama, porque o sistema nervoso foi treinado para a guerra e ninguém te ensinou a treinar para a construção. Me conta aqui nos comentários, se você retirasse completamente a outra pessoa da equação, se ela nunca tivesse existido na sua vida, quem você estaria sendo hoje? O que estaria construindo? Para onde estaria direcionando sua energia? Uma frase, uma palavra, uma direção. Eu leio cada comentário. Marco Aurélio passou décadas em guerra, não de forma metafórica, literal, nas fronteiras do império, contra inimigos reais, com perdas reais, com decisões que custavam vidas. E o que ele escrevia à noite não era sobre os inimigos, era sobre si mesmo, sobre como manter o caráter intacto enquanto o mundo tentava corrompê-lo, sobre o que construir por dentro enquanto a guerra acontecia por fora. O homem mais poderoso do mundo conhecido, com guerras reais acontecendo, escolhia usar o tempo que tinha para se construir por dentro. Não para planejar a derrota do inimigo, para não se perder no processo de enfrentá-lo. Ele entendia algo que a maioria nunca aprende. A guerra exterior é às vezes inevitável, mas a construção interior é sempre uma escolha. Epicteto foi mais direto. Primeiro diga a si mesmo o que você seria. Depois faça o que você tem que fazer. Não. Primeiro vença o inimigo. Primeiro saiba quem você está construindo. Como escravo, ele não podia controlar o que acontecia com o seu corpo, mas podia controlar para onde direcionava a construção interna. E fez disso a única guerra que valia a pena vencer. Sêneca escreveu numa carta: recue para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Conviva com aqueles que vão te fazer melhor. O primeiro passo não é vencer o outro, é saber para onde você está recuando e o que vai encontrar lá. Os estoicos não ignoravam a guerra, mas recusavam deixar que a guerra fosse o único canteiro onde cresciam. E a distinção entre eles e a maioria das pessoas era exatamente essa. O canteiro de dentro era cultivado com tanto cuidado quanto o combate de fora. Cada dia que você acorda pensando neles, você paga com atenção.
Cada conversa que revisa na cabeça, você paga com memória de trabalho que poderia estar criando algo. Cada cenário que ensaia, você paga com imaginação. Cada vez que a raiva sobe sem aviso, você paga com cortisol que fragmenta o raciocínio e sobrecarrega o corpo. A guerra não é de graça. Você está pagando com a moeda mais escassa que existe: tempo de vida consciente. A neurociência explica o que acontece durante a ruminação. Quando você revisa uma memória dolorosa repetidamente, o cérebro ativa a resposta de estresse como se o evento estivesse acontecendo agora, não como memória, como experiência presente. Cortisol e adrenalina sobem. O córtex pré-frontal funciona com menos eficiência. As decisões que você toma nesse estado são piores. A criatividade cai. O sono fragmenta. O corpo envelhece sob estresse crônico de forma mensurável. E o pior de tudo, eles provavelmente não estão pagando o mesmo preço. Porque quem não tem profundidade interior não rumina com a mesma intensidade. Você está sofrendo sozinha numa guerra que o outro lado talvez já nem esteja travando. Existe uma diferença fundamental entre uma vida construída e uma vida reativa. E ela é mais fácil de sentir do que de explicar. Vida reativa é quando suas decisões são respostas. Você age porque eles agiram. Você muda porque eles mudaram. Você cresce para provar algo para eles. Você para porque eles pediram. Você avança para mostrar que consegue sem eles. Em todos esses casos, eles ainda são o centro. Mesmo quando você está indo na direção oposta, é a presença deles que define a direção. Pensa numa bússola que não aponta para o norte, aponta para longe do sul. Tecnicamente são direções opostas. Mas o sul ainda é a referência. Remove o sul e a bússola não sabe mais para onde apontar. Vida construída é diferente. As decisões partem de dentro. Do que você quer, não do que quer provar. Do que te alimenta, não do que te distancia deles. Do que você escolheria se eles nunca tivessem existido. A pergunta que separa os dois modos é simples. Você estaria tomando essa decisão se eles não existissem? Se a resposta for não, a decisão ainda é deles. Mesmo que pareça sua, mesmo que pareça evolução, mesmo que pareça superação. Pode ser apenas oposição com outro nome. Existe algo sobre o modo reativo de existir que vai além da situação específica com essas pessoas. É um padrão que, uma vez instalado, procura novos objetos para se organizar em torno. Você sai de uma guerra e, sem perceber, entra em outra. O conflito muda. O mecanismo permanece. E o mecanismo permanece porque nunca foi sobre eles. Era sobre a forma como seu sistema nervoso aprendeu a operar. E o sistema nervoso aprende por repetição. O que foi repetido por tempo suficiente vira o padrão. E o padrão, mesmo quando destrutivo, traz consigo uma familiaridade que o cérebro interpreta como conforto. A alostase mal adaptativa que a neurociência descreve tem uma implicação específica para o momento de transição da guerra para a construção. Quando você tenta sair do estado de conflito crônico, o sistema nervoso resiste, não por decisão consciente, por programação. O cortisol que fluía livremente começa a cair, e paradoxalmente, a queda do cortisol pode produzir uma sensação de letargia, de esvaziamento, de ausência de propósito, que parece ser o oposto do que você esperava sentir depois de tanto esforço para seguir em frente. E muitas pessoas, nesse momento, voltam para a guerra, não porque querem, porque o estado de conflito, pelo menos, parecia ter clareza. Marco Aurélio escrevia nas Meditações com uma honestidade que é perturbadora de ler 2000 anos depois. Ele não estava escrevendo para a audiência. Estava trabalhando, processando o que acontecia por fora para não perder o que estava construindo por dentro. E o que estava construindo por dentro não era invulnerabilidade. Era clareza. A clareza de saber, em qualquer momento, o que ele valorizava, como queria responder, que tipo de pessoa queria ser ao final do dia. Essa clareza não dependia do resultado da batalha de fora. Existia independente.
O custo da guerra, em termos de atenção, tem uma dimensão específica que vale nomear com precisão. A atenção é o único recurso verdadeiramente não renovável. Dinheiro pode ser ganho de volta, relacionamentos podem ser reparados, saúde pode ser recuperada. Mas a hora das 10 da manhã de hoje não volta. E se essa hora foi gasta revisando uma cena que já aconteceu, pensando em pessoas que não estão presentes, construindo argumentos para conversas que talvez nunca aconteçam, ela foi gasta. Irreversivelmente. O custo da guerra não aparece numa conta. Aparece na soma do que não foi criado, não foi sentido, não foi vivido. Sêneca tinha uma forma de calcular o custo do tempo desperdiçado que precede em 2000 anos qualquer conceito moderno de produtividade. Para ele, a questão não era eficiência. Era honestidade sobre onde estava indo a coisa mais preciosa que existia. E ele dizia que a maioria das pessoas não sentia o tempo passando exatamente porque estava ocupada com o que não importava. A atividade constante, incluindo a atividade da guerra, cria uma ilusão de presença. Você está fazendo algo, está engajada, está em movimento. Mas para onde? A pergunta que o estoicismo coloca não é se você tem raiva, é o que vai fazer com ela. Epicteto não pediu para seus alunos que deixassem de sentir. Pediu que observassem o que sentiam com a mesma distância que um cientista observa um fenômeno. Não identificação completa com a emoção, que produz reação, observação da emoção, que produz escolha. E essa diferença entre reagir a partir da emoção e escolher o que fazer com ela é o que separa uma vida governada de uma vida reativa. Uma escolha feita a cada vez que a raiva sobe, a cada vez que a memória aparece, a cada vez que o impulso de revisar a cena se apresenta. A bússola que aponta para longe do sul, em vez de para o norte, é uma das metáforas mais precisas que existe para descrever o problema da identidade construída em oposição. Porque de fora, parece que você está indo em direção ao norte. O comportamento é o mesmo, você está se movendo para cima. Mas o que determina a direção não é uma visão de onde você quer chegar. É a repulsão de onde não quer estar. E repulsão, como princípio organizador da vida, tem uma fraqueza fundamental. Ela depende da permanência do que você está repelindo. Remove o problema e você perde a direção. E existe algo sobre a forma como os estoicos viam a relação com os antagonistas que é especialmente relevante. Eles não sugeriam fingir que o antagonista não existia. Não sugeriam perdão imediato. Não sugeriam indiferença performática. Sugeriam algo mais radical, que a resposta ao antagonista não fosse o que determinasse quem você era, que a sua construção interna acontecesse independente do que ele fazia ou deixava de fazer, que você pudesse reconhecer o dano causado e ainda assim recusar deixar que o dano definisse a direção para onde você estava indo. Existe algo sobre a forma como o estoicismo lida com o antagonista que é essencialmente diferente de qualquer outra abordagem. Não é sobre perdoar. Não é sobre esquecer. Não é sobre fazer as pazes. É sobre recusar deixar que o antagonista determine o território onde você vive. Marco Aurélio tinha inimigos reais sala que tentavam matar ele. Não os perdoou preventivamente. Não fingiu que não existiam. Simplesmente recusou deixar que a existência deles definisse quem ele era quando estava sozinho consigo mesmo. A distinção entre consertar danos e construir uma casa tem uma aplicação específica para quem está saindo de um período de guerra longa. Quem passa tempo demais em guerra frequentemente fica especialista em reparação. Sabe como se recuperar de golpes, como se reerguer depois de quedas, como lidar com o impacto do que o outro faz. Esses são skills reais e importantes, mas são skills defensivos. E uma vida construída apenas em defesa, por mais competente que seja, nunca vai ter a mesma qualidade de uma vida onde também existe ofensiva. Onde você não está apenas se defendendo do que acontece, mas criando o que quer que aconteça.
A pergunta "você estaria tomando essa decisão se eles não existissem?" tem uma dimensão que vai além da situação específica que você está vivendo agora. Ela é um instrumento de calibração que pode ser aplicado a qualquer decisão ao longo da vida. Sempre que você estiver em dúvida sobre se uma escolha é genuinamente sua ou é resposta ao outro, essa pergunta oferece clareza. Não porque a resposta seja sempre simples, mas porque a pergunta em si força você a sair do modo reativo e olhar para a decisão de uma perspectiva diferente. E existe algo sobre o estoicismo como prática, em vez de como filosofia abstrata, que é importante guardar. Os estoicos não eram pessoas que haviam alcançado um estado permanente de serenidade. Marco Aurélio escrevia sobre as mesmas lutas repetidamente nas meditações. Epicteto havia de retornar constantemente aos mesmos princípios com seus alunos. Sêneca se contradiz em algumas cartas. Eram pessoas que praticavam, com consistência, o retorno ao que valorizavam quando o mundo tentava tirá-las do eixo. E é exatamente essa prática, não o estado de chegada, que está disponível para você nas. A guerra externa que você viveu deixou marcas internas que são reais e que precisam de tempo e de cuidado para se processarem. Isso não é fraqueza. É a física do que acontece quando o ser humano passa por conflito prolongado. O sistema nervoso foi modulado. Os padrões de pensamento foram moldados. As expectativas sobre como as pessoas agem foram ajustadas. Tudo isso levou tempo para se instalar e vai levar tempo para se recalibrar. O projeto dos 30 dias não é uma promessa de que em um mês você vai estar completamente diferente. É o início da recalibração. Um passo de cada vez. Existe algo sobre o custo da guerra em termos de imaginação que é especialmente importante para quem ainda quer criar algo no mundo. A imaginação criativa e a imaginação ruminativa usam os mesmos recursos. Quando você usa a imaginação para construir cenários de conflito, para ensaiar conversas que nunca vão acontecer, para revisar o que deveria ter dito, você está usando recursos que poderiam estar sendo usados para criar. E os dois não coexistem facilmente. É difícil estar simultaneamente construindo algo novo e revisando algo antigo. O cérebro vai onde você o direciona, e onde ele passa tempo é onde ele se especializa. A escolha que o estoicismo propõe não é entre sentir e não sentir, é entre reagir a partir do que sente e escolher o que fazer com o que sente. E essa escolha, praticada repetidamente, vai criando uma forma diferente de habitar as próprias emoções. Não ausência de emoção. Não distância performática. Uma relação diferente com o que você sente. Uma em que você pode observar a raiva surgindo sem ser imediatamente arrastada por ela. Pode sentir a dor sem precisar que ela determine a próxima ação. Pode estar completamente presente na emoção sem ser completamente definida por ela. E existe algo que vale guardar como ponto de chegada do primeiro script. A guerra que você viveu foi real. O dano foi real. A dor é real. Nada do que foi dito aqui é para minimizar isso. É para apontar que há um ponto, além do qual continuar na guerra não serve mais à sua recuperação. Serve à perpetuação do padrão. E quando esse ponto é alcançado, a pergunta mais corajosa que existe não é como vencer. É o que vou construir com o que ainda tenho. Existe algo sobre estar genuinamente construindo algo que tem um efeito colateral que a guerra nunca teve. Quando você está absorta em criar, o espaço mental que a ruminação ocupava começa a ser preenchido por algo diferente. Não por supressão, por ocupação. A mente que está profundamente engajada em criar não tem a mesma disponibilidade para revisitar o que já passou. E essa indisponibilidade não é o objetivo principal. É consequência natural de estar completamente presente em algo que exige a sua melhor atenção. E o que você vai perceber, ao longo do projeto dos 30 dias, é que agir a partir de dentro tem uma qualidade diferente de agir em oposição. Agir em oposição traz uma urgência ansiosa.
uma necessidade de resultado imediato, uma verificação constante de se está funcionando, de se o outro percebeu, de se provou o que queria provar. Agir a partir de dentro tem uma qualidade diferente, mais quieta, mais consistente, menos dependente de resultado imediato. E essa qualidade diferente de ação, experienciada repetidamente, vai mudando a relação que você tem com o próprio fazer. E o projeto de que esse roteiro propõe não é sobre você, é para você, para que você se conheça melhor do que qualquer guerra poderia ter te ensinado, para que você descubra o que quer quando ninguém mais está definindo o que combater, para que você construa uma ação de cada vez, uma vida que começa de dentro. O que acontece no corpo, quando você finalmente para de lutar, vai além do que a maioria espera. Não é apenas alívio emocional. É fisiológico. O cortisol que estava cronicamente elevado começa a cair. O sistema imunológico, que opera com menos eficiência sob estresse crônico, começa a se recuperar. O sono, que estava sendo fragmentado pelo estado de alerta constante, começa a se aprofundar, não de uma vez, gradualmente, porque o sistema nervoso não se recalibra em dias, mas se recalibra. E a recalibração começa com a primeira decisão repetida de não alimentar o conflito. Existe algo sobre o projeto dos 30 dias que é especificamente sobre criar evidência interna. A dependência de aprovação externa, que frequentemente alimenta a guerra, funciona a partir de uma ausência de evidência interna de valor. Quando você não tem evidência própria de que o que está construindo importa, você busca essa evidência no que o outro pensa. O projeto dos 30 dias não é sobre construir grandes coisas, é sobre criar evidência pequena e consistente de que você age, que você escolhe, que você constrói. E evidência pequena e consistente, ao longo do tempo, vai preenchendo o espaço que a aprovação externa ocupava. E existe algo sobre Marco Aurélio que é especificamente relevante para quem está no meio do processo de transição da guerra para a construção. Ele nunca descreveu a construção interna como fácil. Nunca apresentou como algo que, uma vez alcançado, permanece permanentemente estabelecido. Voltava aos mesmos temas repetidamente nas meditações, porque a construção interna não é um estado de chegada, é uma prática. E prática significa que você vai falhar, vai ser puxada de volta para o conflito, vai ter dias em que a guerra vai parecer mais real do que o projeto. E nesses dias, o que faz a diferença não é nunca ter falhado, é retomar. Existe algo que vale guardar como ponto de chegada do primeiro script. Parar de lutar não é sobre eles, é sobre você, sobre recusar deixar que a guerra continue sendo o evento central ao redor do qual a sua vida se organiza. A construção que começa agora não apaga o que aconteceu. Constrói sobre o que fi guerra. Quando você decide construir em vez de continuar destruindo, é surpreendentemente sólido. E você tem mais para construir do que a guerra te mostrou. Sempre teve. Agora eu foco em mim. Não é uma frase vazia. É uma declaração de que a partir de agora o que você está construindo tem um centro diferente. Você. E quando você percebe que existem ações nos seus 30 dias que não tem nada a ver com eles, você tem a evidência mais concreta que existe de que há uma vida do outro lado da guerra. Uma vida que era sua o tempo todo e que estava esperando você parar de lutar para aparecer de vez. E cada ação do projeto de que não parte de oposição é um passo que aumenta esse percentual. É uma prova de que você existe além da guerra. E você sempre existiu além da guerra. A guerra só ocupava o campo de visão. Agora eu foco em mim, começando hoje. A guerra exterior é às vezes inevitável. A construção interior é sempre uma escolha. E você pode fazer essa escolha agora, independente do que ainda estiver acontecendo fora. E você tem mais para construir do que a guerra te mostrou. Sempre teve. O projeto dos 30 dias começa a revelar o que estava escondido atrás do conflito. Eles vão continuar existindo em algum lugar,
sendo quem são. E isso não é mais a sua história. A sua história agora tem outro protagonista: você. Agora eu foco em mim, a única guerra que sempre valeu genuinamente a pena vencer. E você já tem genuinamente o suficiente para começar agora. Começa hoje, agora. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa exaustão de uma guerra que está custando mais do que deveria, eu te convido a conhecer o método Devagar Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde genuinamente vem a guerra interna, que não para mesmo quando o conflito externo terminou, a separar o que é genuinamente seu do que ainda orbita em torno do outro, e a construir, com um cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, uma direção que parte de dentro e não de oposição ao que você estava tentando superar, e que continua existindo mesmo quando o antagonista some do horizonte. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê gastando energia real num conflito que já deveria ter terminado, que está sofrendo sozinha numa guerra que o outro lado talvez já nem esteja travando. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.